Olá, boa noite, eu sou Anne Zanetti. Começa agora mais um Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da capital paulista. E o Cenário Econômico de hoje é bem especial, a gente vai fazer um bate-papo agora sobre o esquema de home office, o esquema de trabalho remoto, trabalho à distância, como você preferir chamar. Com a chegada, do novo vírus, coronavírus, a gente tem observado um movimento quase que global, tanto de órgãos públicos quanto de empresas privadas, para então deixarem seus funcionários, os trabalhadores e colaboradores todos em esquema de home office, para conseguir manter suas atividades. Então, é sobre isso que a gente conversa no programa de hoje com o Paulo Excel, ou melhor, Excel. Paulo Excel, ele que é diretor da Yocto, e que a Yocto é uma consultoria de recrutamento especializada na seleção de profissionais de TI e também digital. É isso, né, Paulo? Exatamente. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Anne. Obrigado. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo colaborar com vocês nesse momento. Acho que informação é muito importante. Paulo Excel, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos falar então, você acha que essa tem sido uma boa experiência, meio que forçada, mas para que todas as empresas que tinham aí suas dúvidas, do trabalho no esquema home office, finalmente consigam colocar isso em prática? Sem dúvidas, é importante mencionar que o trabalho remoto ele já acontece há um bom tempo em alguns segmentos de mercado. Se você pegar o advento das próprias empresas de tecnologia, isso é algo que já vem sendo feito há décadas, então não é algo novo. Importante também acho que a gente trazer alguns fatores do que é trabalho, porque o trabalho home office ele engloba não só o trabalhar de casa, mas também o trabalhar de maneira remota, Você não está no escritório, mas trabalhar em outros lugares. Acontece que, dado ao cenário que nós estamos vivenciando hoje, de fato se torna o home office na sua essência. Mas, indo direto ao teu ponto, eu acho que algumas empresas que não tinham políticas de recursos humanos adotadas para essa funcionalidade, de certa forma estão tendo que lidar com a situação a toque de caixa. E aí eu acho que é onde o papel das organizações, e recursos humanos e liderança tem um papel fundamental dentro dessa linha. Agora, a grande dificuldade, imagino, dessa situação a toque de caixa que você está se referindo, do ponto de vista do funcionário. Esse funcionário ele não tem todos os equipamentos, todo o material à disposição em casa para, sim, conseguir desempenhar bem o seu trabalho. Como é que faz? Claro. Eu acho que a primeira forma é comunicar a sua liderança. Eu acho que em momentos de crise, de situações de crise, a comunicação ela tem que ser muito clara, muito objetiva e dividir isso com a sua liderança. De fato, existem pessoas que não têm os recursos técnicos, sejam eles equipamentos ou seja eles serviços de internet, alguma coisa assim que forneça dentro de casa. Então, acho que o importante é procurar sempre a liderança da sua empresa, seja o seu líder imediato ou recursos humanos, que, como eu comentei para você, ele acaba tendo um papel fundamental nesse momento de comunicar e fazer com que as pessoas se sintam seguras e reportem também um pouco de como que isso acontece em modelos que ainda a política foi comunicada recentemente. Agora, a gente está preparado para liderar e mais que isso, para ser liderado tudo isso à distância? Eu acho que a gente passa por uma transformação que passa não só de geração, mas principalmente na forma como a gente passa a medir os entregáveis das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? No mundo cartesiano, naquela questão industrial, a gente vem de um trabalho muito pautado por horário, horário de entrada, horário de saída, e é assim que as pessoas mensuram, ou o famoso bater ponto, que é aquela questão mais tradicional. E aqui a gente passa por um modelo muito mais pautado por entregas, Então, eu acredito muito que esse modelo, ele vai ser um modelo, vamos dizer assim, adotado por boa parte das companhias, principalmente no momento onde você não tem a sua liderança por perto, fisicamente por perto. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a confiança passa a ser, vamos dizer assim, essencial para dentro vamos dizer assim, de uma relação entre funcionário e gestor, E também a comunicação, Então, deixar as coisas de uma maneira clara. Então, eu acho que é um exercício também de aprendizado, das duas partes, em como fazer isso acontecer de uma maneira harmoniosa, sem deixar que os entregáveis eles sejam, vamos dizer assim, correspondidos de maneira adequada. Difícil aí, Porque é o que você está dizendo, como trabalhar essa desconfiança, por ambas as partes,
E não é uma cultura que a gente costuma ter. A gente não está habituado a esse esquema novo, que não é tão recente assim, mas é que a gente está sendo forçado realmente agora, né? Exatamente. A cultura latino-americana, por si só, ela gosta da proximidade, né? Ela gosta daquele contato físico para saber de como estão as pessoas, tomar aquele cafezinho, enfim. Isso vai ficar limitado ao ambiente de casa, por um período que a gente ainda não sabe quanto, né? Mas é onde as pessoas vão tentar, de alguma forma, se fazer presentes no mundo virtual. E aí eu acho que entra muito o papel das ferramentas, entra muito o papel da comunicação, do alinhamento de expectativas, para que, de novo, isso aconteça de uma maneira bem harmoniosa. Ótimo. Bom, vamos falar do ponto de vista das empresas. Quais são os pontos positivos em se ter um colaborador no esquema de home office? Perfeito. Eu acho que além do ponto de vista de qualidade de vida que você pode prover a um colaborador, né, pelo fato de ele não ter que se deslocar da casa dele até o ambiente de trabalho, eu acho que já tem um ganho aqui que está intrínseco em termos de qualidade de vida que eu vejo como o principal ativo. Tem gente que leva 1, 2 horas, né, dependendo de transporte público, para chegar em casa. E isso passa a ser um ativo porque a pessoa, de fato, ela tem um ganho, né, um aumento de produtividade intrinsecamente em trabalhar, né, não estando cansado, não tendo feito aquele deslocamento. E um outro aspecto entra no aspecto mais financeiro da coisa, né, porque você ter um funcionário, né, trabalhando de casa, pensa que numa infraestrutura de um escritório normal, você não está consumindo energia, você não está consumindo água, você não está consumindo internet. Pois né? é. Então você tem uma questão de ganho também de eficiência dentro desse aspecto. Do ponto de vista do colaborador, você já falou aí sobre a diminuição, né? Não há esse deslocamento, então com isso a pessoa tem um bem-estar, economiza tempo, né? Não se estressa tanto. Tem mais algum ponto positivo, na sua opinião? Eu acho que é a disciplina, né? Acho que o ganhar disciplina dentro das tuas atividades que você já está habituado a fazer, mas tendo aquilo, né, como um tempo, vamos dizer assim, de qualidade efetiva para os teus entregáveis e, obviamente, para o funcionário, né, além da flexibilidade, né, de você poder organizar seu tempo e fazer tarefas que talvez você não faria estando, né, dentro da empresa. Eu acho que isso também tem um ganho. Além do ganho, obviamente, de poder talvez estar mais tempo com a sua família. Isso eu acho que é um valor intrínseco que não está ali. Né? Agora, todo mundo tem esse perfil para trabalhar de casa? Olha, por experiência, nem todo mundo, Anne. Eu acho que esse é um processo de adaptação, como eu disse, para muita gente que vai ser submetida a essa condição de trabalho. E aqui a gente fala exatamente do aspecto de rotina, né? Como criar essa rotina de trabalho dentro da tua essência, né? Então, da mesma forma como você talvez estaria, né, se trocando para ir para o seu trabalho, se deslocando, enfim, você criar aquele hábito, né, de se trocar, né, colocar uma roupa adequada, como você fosse trabalhar de uma certa forma e começar a criar a sua rotina, né, de trabalho. Eu acho que passa muito por esse aspecto e passa também muito pelo aspecto de você ter muita organização, né? Então você saber exatamente o que é esperado do teu trabalho naquele dia e como você comunica isso de maneira adequada também para a tua equipe, né? Para o teu líder, né? Dentro dessa forma. Seguindo aí na linha da disciplina, rede social vai ajudar bastante ou atrapalha bastante no trabalho à distância? Olha, eu diria que por experiência própria, isso tira a atenção das pessoas, né? Então, é uma chance de você se dispersar um pouco mais dentro daquela rotina. Então, a sugestão é sempre ter pedaços de tempo entre uma atividade ou outra, a qual você possa, enfim, se atualizar ali com os grupos, com informação de mercado, com seja lá qual for a necessidade, do que ficar toda hora observando isso, porque, queira ou não, né, na leitura anterior você não vai estar sendo supervisionado por ninguém. Então, acho que o exercício da confiança focada no entregável, ele é muito maior do que simplesmente você estar ali dentro de um ambiente ou não. A gente está vendo esse movimento, como dissemos, né, global, nacional, né, de esquema de trabalho home office, mas são todas as áreas que conseguem chegar nesse esquema? Ou algumas áreas sim, mas aí depende do profissional, depende da função que a pessoa desempenha? Claro, essa é uma ótima pergunta, porque de fato, na natureza, áreas corporativas ou administrativas, elas tendem a ser as principais áreas onde a gente consegue atuar
de maneira remota, né? Trabalhando aí em recursos home office. Mas se você olhar a natureza de alguns segmentos e de algumas profissões, isso é praticamente impossível, né? Eu vou falar de profissões que isso pode ser possível, né? Uma posição, por exemplo, de um desenvolvedor de software, né, que ele não necessariamente precisa estar no escritório, ele consegue ferramentas para fazer isso acontecer. Ao mesmo tempo que você pegar hoje um caixa de supermercado, né, qual que é a possibilidade de uma pessoa que tem uma atividade como essa exercer a sua profissão de casa, né? Ou mesmo profissionais agora do serviço de saúde pública, né? A gente não tem como mensurar isso, né? Então, de fato, existem algumas profissões e alguns segmentos que eles têm alguma certa restrição com relação a esse tipo de categoria de atividade. Paulo, existe alguma pesquisa, algum levantamento que indica a preferência das pessoas, se elas gostam, se elas curtem, acham bem proveitoso o esquema de trabalho home office, ou se elas sinalizam se tem esse interesse, né, de transformar o esquema de trabalho dessa forma? Claro. A gente fez uma pesquisa com a base de dados, né, de profissionais que a gente trabalha, né, e a natureza do nosso trabalho é trabalhar mais com recursos de tecnologia e digital, que já estão mais habituados a esse tipo de modelo. E foi surpreendente, porque a gente procurou explorar exatamente as pessoas que não trabalham dentro desse modelo. E 81% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que elas gostariam de trabalhar nesse modelo exatamente pelo benefício de qualidade de vida. 80%. 80%. É um número muito alto se você for considerar. Então, acho que... E está elencado exatamente a essência, né? Por quê? Né? Acho que a questão da flexibilidade que todo mundo quer ter, a questão da qualidade de vida que todo mundo tanto busca, né? Aquele equilíbrio vida pessoal e trabalho, que eu acho que sempre vai ser um desafio, não só para os profissionais e do ponto de vista da empresa para engajar esses profissionais também em carreira. Paulo, a gente vai fazer uma pequena pausa, a gente vai agora para um intervalo. Espero que você continue aqui com a gente, até porque a gente está conversando com o Paulo Excel, ele que é diretor da Iocto, e daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele sobre carreiras no futuro. Você é multicarreiras? Sabe o que é esse termo? Então fica com a gente, daqui a pouco a gente volta. Até já já. Estamos de volta com o cenário econômico e a gente recebe aqui no estúdio Paulo Excel, ele que é diretor da Iocto. E a gente estava falando há pouco, né, Paulo, sobre o teletrabalho. Agora eu queria falar com você sobre multicarreiras. Tudo isso porque existe um modelo muito conservador e que todos nós estamos mais que habituados, que é escolher uma carreira, escolher uma profissão, daí vamos ao vestibular, vamos à universidade, fazemos estágio e assim vai, né? Isso deve continuar, essa constante, né? Esse esquema que a gente já está habituado, ele vai prosperar? Olha, Anne, eu não queria preocupar ninguém, mas a tendência passa muito por isso, né? A gente enxerga que num horizonte de 20, 30 anos isso deva mudar ou até mais rápido com o advento justamente de tecnologia. Mas o que você falou realmente é da natureza, né, da nossa criação muitas vezes, né, de você se capacitar, você estuda, você tem referências dentro de casa que muitas vezes trabalharam por anos em uma única ou duas empresas, né, e construíram carreira, né, saindo da base da pirâmide, crescendo para cargos de liderança. E hoje isso está sendo quebrado um pouco, né? Então a gente enxerga que algumas profissões elas passam até a necessidade de não simplesmente ser refém de uma empresa, né? De você prestar serviço para uma única empresa. Esse eu acho que é um pouco do modelo de formato que isso deve acontecer ao longo do tempo. Dá um exemplo prático, uma profissão que você já possa apontar que acontece isso e a pessoa consegue ali trabalhar para várias empresas. Claro. Você tem hoje os freelancers, né? Se você for pegar, tem pessoas que hoje já prestam esse tipo de trabalho para multi-empresas. Na área de tecnologia, por exemplo, existem alguns desenvolvedores, né, na área de programação que já prestam um determinado tipo de serviço para mais de uma empresa e não limitado àquela empresa em específico. Outras profissões, né, que também a gente considera multicarreira, e é importante frisar que esse não é um conceito atual, né, porque se você for pegar pessoas que estão na área acadêmica, boa parte delas, elas têm o seu emprego no mundo corporativo, mas também ela exerce a sua profissão no ambiente acadêmico.
né? E isso é totalmente normal e eu enxergo isso como sendo multicarreira. Mas tem outras áreas que também existe essa possibilidade, né? Acho que tecnologia, sem dúvida, é uma área que provê esse tipo de trabalho. Quem trabalha com representações também, existe também esse modelo. Então, acho que é uma tendência que a gente enxerga que muitas vezes até passa pela mudança do engajamento do profissional dentro da empresa. Porque a gente está falando aqui de leis trabalhistas, né? Então, como adequar, né? Poxa, eu vou ter um funcionário que ele não só presta serviço para a minha empresa, mas ele presta para outras, né? Como que a gente adequa isso? Então, não é só uma mudança do ponto de vista de como as pessoas enxergam a carreira, e aí eu enxergo muito a carreira pautada por projetos, né? Então, por entregáveis, né? A gente falou isso um pouco aqui no primeiro bloco, mas eu enxergo também essa mudança passando também por como as empresas enxergam esse tipo de modelo. Nossa, mas eu acho... queria que você explicasse, eu estou bem curiosa aqui com isso. Qual que é o cenário que a gente está, né, para que essa função de multitarefas ela seja tão importante e todas as pessoas conseguem ter esse perfil, né, se encaixar nesse modelo? Eu acredito que é um processo de amadurecimento e de autoconhecimento, né? Eu vou dar um exemplo aqui clássico com a minha profissão. Eu sou consultor de recrutamento, trabalho com recrutamento para as áreas de tecnologia e digital e também exerço um pouco do trabalho como colunista de carreira. Então, é por uma questão de competência da minha carreira principal, onde eu desenvolvi habilidades e entendo que essas habilidades elas também possam ser interessantes para outros modelos de trabalho, né? E eu acho que esse processo de autorreflexão, de você olhar a tua carreira, né, e não, de novo, naquela maneira linear, né, de você buscar objetivos, né, como altos cargos de liderança em empresas muito grandes, que eu acho que ainda tem espaço para isso, você passa a ter uma visão muito mais de qual que é o teu valor da tua competência para o mercado. Será que mais de uma empresa também não poderia se interessar por essa habilidade? Ou por esse skill em específico qual você demanda. Então, eu acho que existe esse exercício de autoconhecimento e existe um exercício de planejamento também de carreira, que é uma coisa que poucas pessoas fazem, né, ou param para refletir sobre isso. Agora, você está falando tudo isso, eu sou uma pessoa muito conservadora e por isso que às vezes eu me pego assim, bem surpresa com tudo isso e fico preocupada de certa forma, né, por essas necessidades, porque eu tenho sim esse perfil bem conservador. O que você acha que pode ser um start para a gente sair mesmo da caixinha? Eu acho que o start é primeiro entender, fazer esse entendimento das tuas habilidades e ter um olhar mais macro no ponto de vista do que está acontecendo no mundo próximo à tua área, né? Então, se você pegar o exemplo de relações públicas, né? Como que essa relação tem acontecido uma vez que tecnologias estejam mais presentes, né? Ou se você pegar áreas que a tecnologia acaba tendo um impacto, né? Onde alguns trabalhos são automatizados, né? Não significa muitas vezes que você vai ter perda de trabalhos, né? Ou de funções mais clássicas, mas significa uma oportunidade de que outras profissões elas passam a surgir com competências, né? E skills talvez mais avançados para poder lidar com aquele tipo de informação. Então, eu acho que o estar atento ao que acontece no teu mercado, então, participar de fóruns, participar de seminários, entender, né, programas, o que acontece de fato no meio onde eu convivo e qual que é a tendência daquilo. Então, acho que você se preparar, estar antenado com isso, acho que vai ser o primeiro start daquele projeto que talvez esteja ali guardado, mas por uma questão do conservadorismo tradicional, a gente acaba não enxergando. Bora lá, quero colocar isso em prática. Como é que eu descubro quais são as habilidades que eu tenho e se isso é interessante de fato para o mercado, se o mercado valoriza essas minhas habilidades? Perfeito. Eu acho que o ponto principal é saber, vamos dizer assim, o quanto a tua profissão ela está sendo demandada de mercados, né? Hoje você tem redes sociais de colaboração, né, de trabalho, onde você pode ter um parâmetro, né, de determinadas empresas, onde que estão buscando, né? Você consegue ali, vamos dizer assim, fazer um estudo particular para entender onde que isso está sendo de fato demandado, em que segmentos, né, que de repente esse tipo de habilidade que eu tenho, que talvez no segmento onde você esteja hoje,
ele seja importante, mas talvez exista uma outra indústria que também tenha necessidade daquele tipo de skill. Então, ele acaba sendo um exercício também de vocês ir atrás da informação e criar ali um pouco do que pode ser necessário, né? Ou o que são fatores que indicam que a competência que eu tenho ou aquelas que eu preciso desenvolver para aquilo que eu efetivamente gosto de fazer, para buscar isso também em outras áreas. Falando dessas skills que você tem se referido bastante, que tipo de habilidade, Paulo, vai ser bem valorizado daqui para frente? Por exemplo, liderança, né? Se a pessoa é predisposta, se ela é bem determinada e comprometida em relação ao trabalho dela, são qualidades que vão valorizar essa pessoa no mercado de trabalho, para além da teoria, né? Para além do ensino no papel mesmo? Exatamente. Indo nessa linha da pergunta, já tem empresas hoje que já não estão, vamos dizer assim, colocando o curso acadêmico como parâmetro para contratação. Né? Então, abrindo mão talvez da formação acadêmica por conta de enxergar que aquele profissional tem uma habilidade que pode ser muito interessante, mas ainda não tem o diploma ou nem fez o diploma. Em tecnologia isso acontece bastante. Mas indo à tua pergunta, eu acho que a gente tem um cenário aqui de competências que acabam sendo muito demandadas hoje pelas empresas e eu creio que isso deva continuar. A gente muito fala de inteligência emocional, que nada mais é do que a experiência de profissionais em lidar com situações adversas ou lidar com multissituações dentro da tua atividade tradicional. Isso é um recurso que cada vez mais eu enxergo que as empresas têm demandado, né, de profissionais de que numa situação de pressão, numa situação de lidar com ambientes críticos, tenham ali, vamos dizer assim, o discernimento de manter uma equipe engajada, de manter os entregáveis acontecendo. Então, acho que isso é uma competência. A liderança, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho, de novo, a gente conversou aqui no último bloco de que a liderança tem um papel fundamental em exercer, né, também essa política para trabalho remoto, né, dentro das empresas. Então, eu também enxergo que o skill de liderança, ele vai ser necessário mesmo com o advento de automatização de algumas tarefas, com tecnologia vindo, né? Então, esse tipo de recurso eu vejo que sempre está presente. Além dos mais básicos, né, Anny? Acho que a capacidade de comunicação, né, sem dúvida nenhuma, ela é um aspecto de como você se faz entender dentro do meio ao qual você convive. Então, esses aqui são, acho que, os principais aqui que a gente enxerga como tendência aqui também. Para além dessa teoria, né, que você estava falando, até porque o mercado tem ficado cada vez mais competitivo, os climas nas empresas, né, cada vez mais densos. Então, assim, ter esse termômetro, ser essa pessoa que faz a ponte entre um funcionário e outro, né, entre situações, eu acho que é muito valioso mesmo, né, para o profissional. E como é que ele comprova isso, Paulo, numa entrevista, por exemplo? Porque são habilidades que você não consegue, numa conversa rápida, falar, não, essa pessoa ela tem um perfil de liderança, ou sinto que essa pessoa é confiável, sinto que ela é determinada. Como é que você prova isso numa entrevista de emprego? Ótima pergunta. Na verdade, aqui a gente enxerga de duas formas. Eu acho que, primeiro, a habilidade de como a pessoa fazer a síntese dessa experiência que ela vivenciou. E eu acredito muito nessa questão de que a experiência ela é determinante para um bom líder ser um bom líder de pessoas, né? Então acho que pautado muito na vivência do que aquilo trouxe. E mais importante muitas vezes do que só os resultados do que um projeto que você liderou trouxe, é muito importante falar o como foi feito e qual foi o teu papel e colaboração como você obteve esse engajamento da equipe. Né? Porque eu acho que hoje em dia as empresas, a boa parte ainda tem avaliação simplesmente do gestor para o liderado, né? E muitas vezes você negligencia um pouco o inverso, né? Então assim, como que os seus funcionários hoje percebem? Te veem, exatamente. Como que é essa percepção? E isso é muito rico para um gestor. Então a audição, né, vamos dizer assim, de você estar atento aos cenários da tua equipe, né, de você saber ouvir, eu acho que isso é um papel fundamental para quem hoje tem uma cadeira de liderança e também o como engajar as pessoas, porque cada pessoa ela tem uma característica, cada pessoa tem uma expectativa e o papel do líder, na minha humilde opinião, é saber gerenciar isso da maneira mais harmoniosa possível.
E aí entra de novo essa necessidade da multitarefa, né? De ser uma pessoa multitarefa e ter esse trato social bem apurado aí, né? Exatamente. Bom, Paulo Excel, diretor da Iocto, consultoria de recrutamento especializada na seleção de profissionais de TI e digital. Agora, só para a gente encerrar, Paulo, você faz home office? Fazemos. Na verdade, a gente já tem esse modelo adotado na empresa já há quase 3 anos, né? Então, a gente tem as ferramentas necessárias, tem a comunicação necessária de como fazer isso. Então, a gente já vem nesse modelo adotado e até por uma questão do momento que a gente está vivenciando, toda a equipe hoje já está 100% trabalhando dentro desse modelo. Não foram pegos tão de surpresa como o restante das empresas e órgãos públicos que a gente tem visto aí, né? Que foram pegos realmente de supetão, né? E transformaram o esquema de trabalho, como você bem disse logo no comecinho da nossa conversa, num toque de caixa, né? Colocaram logo os funcionários para trabalharem de casa. Isso vai recuperar, vai dar um incentivo para a nossa economia, o home office? Eu acho que vai, vamos dizer assim, a gente não vai deixar que as coisas as coisas não deixarem de serem feitas. Acho que essa é a leitura. Os prejuízos da economia, a gente só tem indícios do que pode acontecer, né? Então, eu acho que o quanto esse cenário que a gente está vivenciando vai impactar, na minha opinião, eu acredito que deva impactar, mas isso acho que é uma tratativa emergencial de como conter de uma certa forma tudo isso que a gente está vivenciando. Tá certo. Paulo Excel, diretor da Iocto, agradeço muitíssimo, Paulo, a sua presença aqui no Cenário Econômico. Obrigada por todos os esclarecimentos que eu amei realmente e fiquei aqui, ó, com a cabeça trabalhando. Legal, eu que agradeço, Anny. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo. O Cenário Econômico de hoje fica por aqui. Boa noite a todos.